muitos dos nossos assuntos que virão irão depender de você saber a geometria de alguns compostos. Por quê? Sabendo geometria molecular, eu vou saber depois, mais tarde, se a molécula é polar ou apolar. Sabendo se ela é polar ou apolar, eu vou entender melhor as forças intermoleculares. E essas forças intermoleculares justificam várias coisas, desde a solubilidade de um composto em outro, ponto de fusão, ponto de ebulição, comparação entre diversos compostos, quem vai ter maior ponto de fusão, quem maior ponto de ebulição, densidade, cara, uma série de propriedades, ok? Então, geometria molecular, de fato, é interessante e é importante para o nosso futuro aí, para a gente se dar bem nas nossas aulas. E também porque é um assunto que cai direto no vestibular e no Enem, certo? Então vamos entender um pouquinho. Só que a primeira coisa que eu preciso falar com vocês é que a geometria molecular ela só é válida a gente só vai analisar para compostos moleculares, ou seja, para quem faz ligação covalente. Por quê? Os compostos iônicos e os compostos metálicos, eles se encontram na forma de cristais muito bem definidos, né? E esses cristais vão ter diversos formatos, mas esses formatos nós não precisamos para o vestibular saber. Só temos que saber que são cristais. No caso da ligação iônica, cristais iônicos, e no caso da ligação metálica, cristais de cátions e elétrons livres, cristais metálicos, certo? Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho da geometria molecular. Olha só, então como eu falei, no caso dos compostos metálicos, eles formam os retículos cristalinos formados pelos cátions ali. Lembra que metal é o cara que perde elétrons. Então são vários metais, vários caras perdendo elétrons que vão formar esse aglomerado de cátions, certo? E elétrons livres que vão estar lá. Nós temos diversos tipos de cristais. O cristal cúbico de face centrado, o cristal cúbico de corpo centrado e o hexagonal compacto. Não é necessário que você lembre desses cristais, só tem que saber que eles formam cristais metálicos, beleza? Temos os elétrons livres, que são os caras que vão fazer esses cristais ficarem grudadinhos, né? Esses cátions aí. Então, esses elétrons livres também vão ser responsáveis pela corrente elétrica, tá ok? Cristais, só que aí são cristais iônicos, formados por cátions e ânions. Lembra que um composto iônico, o metal perde elétron, o metal ganha. Então, esses íons formaram esses cristais, certo? Aí está lá o cloreto de césio, o sulfeto de zinco e o fluoreto de cálcio. Beleza? Nossa teoria agora é geometria molecular, que só vale para os compostos moleculares. Essa análise é só para os compostos moleculares, certo? E a ideia é o seguinte, imagine que os pares de elétrons eles têm que estar o máximo afastado possível. Eles têm que se repulsar, eles têm que estar afastados. Então, pense em torno do núcleo, né? O núcleo sendo como uma bolinha, como que os elétrons, os pares de elétrons vão se arranjar para ficar o mais afastado possível. Então, é essa a ideia, beleza? Bom, nós temos alguns tipos de geometrias moleculares. Temos as geometrias planas, né? Como a linear, a triangular, né? São geometrias planas, a própria angular vai estar num plano, e temos as espaciais, são mais complexas de imaginar, como a piramidal, a tetraédrica, a bipirâmide trigonal, a octaédrica, certo? A gente vai ver todas elas, beleza? Então, o que seria uma geometria linear? Olha o caso do berílio. O berílio é um caso interessante. O berílio, ele tem 2 elétrons na camada de valência e ele compartilha os 2. Então, quando eu formar o hidreto de berílio, na verdade, ele vai estar compartilhando 2 pares eletrônicos. E como é que esses pares vão estar o mais afastados possível? Imagine aqui esses pares aqui, ó, como é que eles vão estar o mais afastado possível? Eles vão estar mais afastados, a maior distância entre eles vai ser exatamente assim. O que vai gerar uma geometria que a gente vai chamar de geometria linear. Uma coisa que eu quero que você grave, na geometria linear, é de 180 graus. Bom, então tá aí um modelo assim de bolinhas para o hidreto de berílio. Agora o boro, outro cara interessante, que também é uma exceção à regra do octeto. Ele tem 3 elétrons na camada de valência. E, obviamente, ele vai compartilhar com o hidrogênio outros 3 elétrons, formando 3 pares de elétrons. E como é que esses pares de elétrons vão ficar o mais afastado possível? Então, se você imaginar, a maneira deles ficarem mais afastado possível é formando uma ligação triangular, ou seja, uma coisa assim. Agora, pensa matematicamente, se a circunferência são 360 graus, eu tenho 120, 120, 120, o ângulo entre as ligações vai ser 120 de boro, certo?
Então, ele tem uma geometria que a gente vai chamar de triangular ou trigonal plana. Triangular ou trigonal plana. Perfeito? Bom, agora o gás metano. O carbono tem 4 elétrons na camada de valência e vai se ligar com os hidrogênios com 1. E aí, a maneira que eles vão pares eletrônicos de estarem o mais afastados possível em torno do átomo de carbono, espacialmente é formando um tetraedro. Esse tetraedro é uma pirâmide de base triangular, tá vendo? É uma pirâmide de base triangular. Tem que pensar isso aqui é uma figura tridimensional. E nesse caso aqui, o ângulo entre as ligações é de 109 graus e 28 minutos. Alguns vestibulares vão tratar como 109,5 graus. Lembra que meio grau são 30 minutos, então é aproximadamente 109,5 graus. Mas o certo é 109 graus e 28 minutos. Perfeito? Então tá aí a molécula do metano, que é tetraédrica. Na verdade, o carbono, quando está fazendo 4 ligações simples, não interessa com quem, ele sempre vai estar formando um tetraedro. Beleza? Bom, a amônia agora. Vamos ver a amônia. A amônia, ela tem lá os seus 5 elétronzinhos na camada de valência. E ela vai compartilhar com 3 hidrogênios. Note que temos 4 pares eletrônicos aqui. Esses 4 pares eletrônicos vão se distanciar o máximo possível. E como é que os 4 pares se distanciam o máximo possível? Formando um tetraedro. Mas você vai observar, nesse caso, que nesse par eletrônico, esses 2 elétrons pertencem ao nitrogênio. É um par eletrônico que está sobrando nitrogênio. Então, nessa ponta do tetraedro, eu vou ter o hidrogênio, nessa aqui, nessa aqui. Nessa aqui, não. Então, acaba que a gente vai representar assim, ó. Essa ligação, a outra ligação, que está aqui com o hidrogênio, a outra ligação com o hidrogênio, e lá em cima não vai ter. Essa aqui não tem hidrogênio. Então, tem hidrogênio embaixo, tem hidrogênio embaixo, tem hidrogênio embaixo. Aqui não tem. Então, é como se eu omitisse isso. Então, pensa no tetraedro, mas não tem essa ligação aqui em cima. Logo, eu vou ter uma geometria que a gente vai chamar de pirâmide trigonal ou piramidal. Pirâmide trigonal ou piramidal. Esse ângulo aqui você não precisa decorar, que é só um exemplo, porque, na verdade, ele não é fixo. Para cada elemento central aqui, esse ângulo vai ser diferente, porque vai depender do tamanho da ligação, da abertura aqui entre as ligações. O importante é você pensar que seria um tetraedro, como no caso do carbono que a gente fez anteriormente, mas aqui não há ligação. Então, por isso que acaba formando só essa base da pirâmide aqui. Por isso que essa geometria é chamada de pirâmide trigonal ou piramidal. Perfeito? Vamos ver um outro caso aqui. Caso da molécula de água. Olha só, o oxigênio ele tem 6 elétrons na camada de valência. Cada hidrogênio tem um, vai compartilhar aqui, o hidrogênio fica estável, o oxigênio também. Notem que eu tenho 4 pares eletrônicos. Se eu tenho 4 pares eletrônicos, eu vou ter novamente um tetraedro. Aqui, aqui, aqui e aqui. Porém, desse tetraedro, somente aqui, nessa posição e nessa posição, eu tenho ligações. Então, seria um tetraedro, tá vendo? Ó, seria um tetraedro. Onde aqui não há ligações, eu só tenho ligações em 2 partezinhas. Por isso que a geometria da molécula de água, né, como aqui não, nesses pares eletrônicos não tem ligação, mas eles estão se repulsando a formar um tetraedro. Mas eu vou ter só essa base aqui, ó. Por isso que essa geometria é chamada de geometria angular. Nós temos um ângulo aqui, mas não se preocupe em decorar esse ângulo. Só tem que lembrar que na molécula de água é angular, certo? Belezinha? E aí isso é importantíssimo. Legal? Então, o que eu quero que você saiba? Tenha como base, muitas vezes, o tetraedro, né? Lembra que no caso do metano, vai ter hidrogênio aqui, 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 eu tenho o tetraedro completo. No caso da amônia, eu tenho hidrogênio somente aqui, 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 o que forma uma pirâmide. E no caso da água, eu só tenho hidrogênio aqui e aqui, o que forma a geometria angular. Então, tá vendo que depende dos pares de elétrons em torno do núcleo. Então, eu quero que você lembre assim. Se nós tivermos 2 pares de elétrons apenas, 2 pares de elétrons, então vai ser um tipo modelo XY2. Caso do berílio, ó, 2 pares de elétrons, um par aqui, um par aqui. A maneira deles se afastarem o máximo possível é de forma linear, não tem jeito. Se eu tiver 3 pares de elétrons, 3 pares de elétrons, XY3, então olha só, com 3 pares de elétrons, é o caso do boro, a maneira que ele se afasta o máximo possível é de forma triangular ou trigonal plana. Se eu tiver 4 pares de elétrons, cara, 4 pares de elétrons, eu vi o exemplo do metano, os 4 pares de elétrons. Eu vi o exemplo do metano, onde todas as ligações estão acontecendo, e aí eu tenho uma geometria tetraédrica, certo? Eu vi o exemplo da amônia, onde só aqui embaixo estava havendo ligações com hidrogênio,
e aí é o caso de uma pirâmide trigonal ou piramidal, e vimos o caso da água, onde só duas ligações estão sendo preenchidas com hidrogênio, e aí eu tenho o caso angular. Então, seria dessa maneira. Com 5 pares de elétrons, é chamado de bipirâmide trigonal, e com 6 pares de elétrons, vai ser chamado, então, de octaédrica. Se você lembrar disso, essa é a teoria de repulsão máxima de elétrons. Ela funciona exatamente assim, certo? Se você lembrar disso, vai ajudar muito. Só para você ter uma visão, no caso da bipirâmide trigonal, ela só vai acontecer com fósforo, tá? Pode ser PF5, PCl5, só vai acontecer com fósforo. Então, a bipirâmide trigonal, o elemento fósforo estaria aqui, eu formo um triângulo plano aqui, mais 2 ligantes para cima. Então, ele vai ter uma geometria parecida com isso aqui. Tá? Só vai acontecer com fósforo e ele não está seguindo a regra do octeto nesse caso, é uma exceção. E a octaédrica, ela só vai acontecer com enxofre. Então, pode ser SF6, SCl6, sempre com enxofre. E na bipirâmide, na octaédrica, você vai ter o átomo de enxofre aqui no meio, e aqui, aí, em vez de formar um triângulo aqui no centro, estou formando um quadrado aqui no centro e a pirâmide aqui. A diferença aqui é que vai ser uma bipirâmide com a base triangular, e aqui vai ser uma bipirâmide com a base quadrada, tá vendo? A diferença da piramidal para a octaédrica. Mais tarde a gente vai aprender que nesse caso é uma exceção, então se explica por hibridização, é uma hibridização sp3d, e aqui é uma sp3d2, beleza? Certo? Bom, existe uma exceçãozinha que é quadrado planar, que só vai acontecer com gases nobres, né? Aqui é quadrado planar, então quando for algum gás nobre ligado com flúor, com cloro, sempre na proporção de 1 para 4. Carbono não, carbono é sempre tetraédrico, beleza? Vamos ver um exemplo então. Sobre a molécula de água. Cara, nós já vimos que a molécula de água, ó, são 4 pares de elétrons, esses 4 pares de elétrons vão se afastar no máximo formando um tetraédrico, só que só aqui está havendo ligação. E aí a gente viu que a molécula de água é angular, beleza? Então, sua fórmula é H2O? Com certeza. Apresenta uma de suas nomenclaturas, o termo monóxido de hidrogênio, na verdade, esse é o nome oficial da água, tá certinho. Geometria linear? De jeito nenhum. É angular. Apresenta 2 ligações covalentes simples? Sim, perfeito. Apresenta 2 ligações do tipo π? Não, isso aqui são ligações simples. Ligação simples é sempre sigma. É uma substância pura, composta e binária? Perfeito. Apresenta geometria triangular? Não, a geometria é angular. Então, a soma 32 com 8, 40, 42, 43. Essa é a soma para essa questão. Espero que você tenha entendido, hein? Valeu, grande abraço.